Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos nesse momento serenando os nossos pensamentos, possamos acalmar o nosso coração, o nosso espírito, nos abrir para tudo aquilo que a espiritualidade preparou para cada um de nós. Agradecemos em especial a Deus por mais esse dia, pela nossa vida. Agradecemos a Jesus, nosso mestre amigo. Agradecemos nossa Mãe Maria Santíssima. Possam eles derramar as suas bênçãos e a sua luz sobre todos nós, encarnados, desencarnados, nossos irmãos menores, que são aqueles a quem dedicamos os trabalhos dessa noite. Então, pedimos a presença das equipes de Anastácia, das equipes de veterinários, que possam trazer para cada um que aqui se encontra, bem como aqueles que de alguma forma se encontram relacionados, nossos irmãos que também nos acompanham à distância, possam receber tudo aquilo que necessitam. Então, como sempre, nós iniciamos as nossas preces com a oração de São Francisco cantada. Se puderem acompanhar aí. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então hoje, como nós temos a presença dos nossos animais, né? A gente faz um evangelho um pouco mais curto. Alguém gostaria de abrir o evangelho hoje? Vamos falar para o senhor? Joaquim. Então, o senhor Joaquim abriu para nós no capítulo 1. E aqui, nas instruções dos Espíritos. O capítulo 1 é o não vim destruir a lei. E as instruções dos Espíritos vão falar para nós sobre a nova era. Então não tem como a gente já adentrar de uma vez a nova era sem entender o que esse capítulo fala. Né? O capítulo 1, como os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são como se fossem a base. Né? Eles nos ensinam aquilo que nós precisamos compreender para depois ir adentrando na parte moral. Então ele vai falar assim, eu não vim destruir a lei. O que isso quer dizer? Com a vinda de Jesus, ele não queria falar que aquilo que foi trazido pelos profetas, né, o Antigo Testamento, que estava errado. Pelo contrário, ele veio complementar, ele veio ajudar a gente a compreender tudo aquilo. Então, esse capítulo é um capítulo informativo dos tempos, de como foi, de como veio sendo trazida a mensagem e o que nos espera. Né? Então, essa nova era é aquilo que vai realmente aí acontecer e aquilo que nós devemos buscar, né? Então ele coloca o seguinte, lembrando que as instruções dos Espíritos, né, sobre aquele tema, os Espíritos discorrem, então Kardec ele trazia textos relacionados àquele conteúdo, né?
Deus é único. E Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas também aos povos pagãos. Então, o que ele fala nesse capítulo? Das 3 revelações. Né? Qual foi a primeira revelação? Foi Moisés, através dos 10 mandamentos ali. Então, aquilo que Moisés veio trazer para a humanidade são conhecimentos que serão, vamos dizer assim, imperecíveis, nunca cairão em desuso. Não matar, não adulterar, não fazer mal ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Todos os 10 mandamentos são coisas que são a base para que a gente consiga ter um bom relacionamento, que nós consigamos viver em harmonia e fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo. Então pode passar quantos milênios forem, que aquilo ainda vai ser algo de origem divina, que faz parte da nossa necessidade de aprendizado. Mas aquilo que Moisés trouxe ao seu tempo, ali naquele povo hebreu, um povo, vamos dizer, mais atrasado intelectualmente, moralmente, então aquilo ainda era algo incompleto. Então Jesus, como segunda revelação, ele veio trazer um ressignificado de tudo aquilo, veio ensinar para nós, olha, é assim, mas não é entendendo de forma literal tudo aquilo que foi trazido. Nós precisamos compreender e, vamos dizer assim, resumir tudo aquilo no amor e na caridade, na humildade. Então Jesus ele veio não destruir a lei, e sim dar o seu complemento, dar o seu significado mais claro para nós. Porém, Jesus também não pôde trazer tudo. No entanto, Jesus falava por parábolas, de uma forma onde, ao longo do tempo, nós pudéssemos ir compreendendo segundo a nossa maturidade. Então, hoje ainda nós estamos aqui, estudando aquilo que Jesus escreveu 2000 anos atrás, estamos pelejando para conseguir compreender, A gente pega estudiosos aí das Escrituras que têm uma facilidade em ajudar a gente a compreender as lições, e cada vez mais, cada leitura que a gente faz, a gente vai extraindo um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente está em desenvolvimento, e aquilo que ele falou foi muito profundo, porém de forma velada. A gente não tinha capacidade para entender na totalidade o que Jesus poderia trazer para nós. Então, num outro momento, acreditamos que uma terceira revelação veio, em forma do Espiritismo. Por que o Espiritismo? Por que essa pretensão? Porque o Espiritismo não é uma pessoa, não é uma religião de um indivíduo, de um grupo restrito. O Espiritismo ele veio em forma de uma mensagem, que está sendo trazida por aqueles que aqui habitavam, e veio através de nós mesmos aqui encarnados mostrar para nós como que funcionam as coisas. Eles vêm nos ajudar essa compreensão, porque hoje nós temos a capacidade de compreender um pouquinho mais além do que antigamente. Também não estão trazendo tudo, não estão abrindo o leque e falando, é assim que é. Eles estão nos dando conforme nós temos a capacidade. Então, entendemos que essas são as revelações. Então ele falou, Deus é único, o Deus de Moisés, o Deus de Jesus, o Deus dos Espíritas, o Deus dos católicos, o Deus de todos, porém cada um com a sua compreensão desse mesmo Deus. Então ele fala que Moisés é o Espírito enviado por Deus para fazer conhecer não somente aos hebreus, mas também aos povos pagãos. Ele era o indivíduo responsável por ajudar a evolução daquele povo naquela época. O povo hebreu foi um instrumento que Deus serviu para fazer sua revelação a Moisés e aos profetas, e as vicissitudes desse povo foram destinadas a impressionar os olhos e fazer tombar o véu que lhes ocultava a divindade. Por que o povo hebreu foi o povo escolhido? Vocês sabem disso? Eles escolheram vir aquela mensagem, no povo hebreu porque eles já eram indivíduos que acreditavam num Deus único. Então havia, naquela cultura, o paganismo, muitos deuses, Deus do sol, Deus da lua, Deus da colheita, Deus... E o povo hebreu eles já tinham esse entendimento do Deus único. Então aquela mensagem de Moisés, ele já era, vamos dizer assim, mais propício para frutificar ali no povo hebreu. Então eles foram os responsáveis para fazer esse Deus ser conhecido, porém, não só para eles, aqueles todos que estavam em contato também começaram a ter esse entendimento. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem em si
o germe da mais ampla moral cristã. No entanto, os comentários da Bíblia restringiam o sentido, porque, se realizado em sua total pureza naquela ocasião, não teria sido compreendida. Mas, mesmo assim, os 10 mandamentos de Deus continuam sendo o brilhante frontispício, o farol que deve iluminar a humanidade na rota a ser percorrida. Então, ele está falando ali na Bíblia, né, no Antigo Testamento, não podia ter sido trazida toda essa informação. Eu pergunto para vocês, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia para vocês? É um livro, uma escritura sagrada? É a palavra de Deus? Aí eu vou falar que não é. Ele é sim um livro sagrado, porém não é a palavra de Deus. Quem escreveu a Bíblia? Foi o povo hebreu contando a sua história. É sim inspirado, os profetas traziam ali, com certeza, revelações divinas, como ele coloca, é o frontispício que vai iluminar a humanidade. Por quê? Porque ali é totalmente inspirado para vir trazer informação para nós, mas é a história do povo hebreu contado por indivíduos que estavam à frente do seu tempo ali, né? Mas trazendo as suas histórias, os seus aprendizados, as suas profetizações, as suas legislações, a parte moral. Então a gente precisa entender que a Bíblia é maravilhosa se conseguirmos interpretá-la. Aí a gente vai falar, quem escreveu o Novo Testamento? Jesus? Não, Jesus não escreveu nada. Quem escreveu o Novo Testamento foram os discípulos, os apóstolos, os evangelistas, né? Então eles meio que bibliografaram Jesus. Então foi a história de Jesus contada segundo a visão deles. Porém, também acredito que brilhantemente intuídos pela espiritualidade maior para deixar para nós todo esse legado de informação e de aprendizado. Então, a Bíblia é um farol, ela é um guia, ela é um roteiro para nós. Porém, a gente não pode entendê-la de maneira fechada. Ler, porque a letra mata, né? O espírito, a mensagem, ela produz vida, ela nos ensina. Então é o que ele está trazendo para nós. É uma literatura maravilhosa, porém foi escrita cada parte ao seu tempo. Não está completa, não foi esmiuçada para que a gente leia e compreenda tudo claramente. Não, precisa ser estudado, interpretado, contextualizado, porque aquilo que eles escreveram, isso foi lá. A parte do Novo Testamento é 2000 anos, a parte lá do Moisés era 5.000 anos. Como que era aquela sociedade? Então existe uma parte lá nas legislações deles que eles falam, olha, precisamos andar pelo deserto com um cajado. Por quê? Porque nós precisamos enterrar as nossas fezes. O que é aquilo? Era uma aula de saúde pública, eram legislações utilizadas pelaquela sociedade, né? Tem passagem que falam, olha, eu tive lendo isso daí esses dias, eu achei bastante interessante, né? Que é algo que prova para nós que aquilo é uma história. Então havia um grupo de jovens, alguns falam crianças, jovens, e eles estavam ali provocando um indivíduo que era, vamos dizer assim, parte da religião religiosa ali da sociedade. E aí eram 40 e poucos indivíduos, Deus se zanga por eles estarem zombando aquele indivíduo calvo, e aí manda 2 ursos irem e destroçarem todas aquelas crianças. Então se a gente parar, isso é porque Deus, ele não quer que nós zombemos ou destratemos. Então se a gente parar para pensar, não faz sentido. Deus nunca mandaria um urso matar um monte de criança porque zombou de um religioso, de uma pessoa que detentora da palavra da lei. Então isso tem que ser contextualizado, tem que ser compreendido. A Bíblia, ela é sim maravilhosa, mas tem que ser estudado, né? A gente tem que compreender a ideia por trás daquelas lições, entender o contexto que foi trazido, então cada mensagem ela vem ao seu tempo, né? Então a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela era chamada a regenerar. Esses povos, sendo selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de forma diversa dos holocaustos, e nem que se poderia perdoar ao inimigo. Então, veio Jesus depois, né, de bastante tempo daquela mensagem lá trazida por Moisés, e falou, olha,
perdoa 70 vezes 7, perdoa indistintamente, né? Ama o seu inimigo, não ama só aqueles que vos ajudam, ama até o inimigo. Imagine lá para trás você falar para um povo semi-selvagem falar, viu, ama o inimigo. Fala, não, meu inimigo eu tenho que combatê-lo, né? Então cada coisa vem vindo ao seu turno, né? Então, sua inteligência notável sobre o ponto de vista da matéria, esses povos sua inteligência notável sobre o ponto de vista da matéria, e mesmo sobre o das artes e das ciências, estava bastante atrasada em moralidade, e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Então não conseguiriam entender uma religião e falar, olha, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Tem uma consequência, não, mas nós precisamos viver o agora, né? Era preciso uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava ao seu espírito. Então Deus castiga, Deus vai punir, né? Eu não pode fazer isso. É só a gente parar para pensar nos 10 mandamentos. Já pararam para ver que, acho que 8 ou 9 são proibições, né? Não matar, não adulterar, não, é tudo assim, ó, não faça isso, né? Então a grande maioria das instruções era podando, né, segurando o ímpeto das pessoas. Cristo, como segundo a revelação, né, foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, reaproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, de uma moral que deve transformar a terra e fazer dela uma morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Na verdade, né, é nos renovar para que nós, espíritos melhorados, habitemos a terra. Né? É um ciclo, né, de vamos reencarnando, voltando, outros espíritos vão vindo, alguns vão deixando, mas um dia, e isso é lei, né, o progresso tende a terra a ser morada de espíritos cada vez mais desenvolvidos e elevados. Né? Enfim, é a lei do progresso a qual a natureza está submetida que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Por que o espiritismo ele vem ser essa ferramenta? Porque já foi preparado o terreno, né? E agora nós temos capacidade ampliada de entender. Falou, gente, agora... Vocês já pararam para pensar quanto daquilo que... Vamos dizer assim, eu acho que a grande maioria de nós, todos nós, né? Aqui no Brasil, nós viemos de religiões como o catolicismo, né? Evangélicos, acho que até mais o catolicismo. E muitas coisas acabavam não respondendo muito aquilo que a gente ansiava. De tipo, o que acontece comigo? Tudo acaba, né? Ou aquela pessoa que eu errei, né? Mas eu vou sofrer as penas eternas. Um Deus de amor vai deixar um filho lá queimando e lancetando ele para sempre, né? E aí, o Espiritismo ele fala para nós, um pai, né? Como nós, imperfeitos, se um filho erra, a gente perdoa. Imagine Deus, que é puro amor, não vai perdoar um filho que erra, né? Então, muitas coisas que... eu tenho um filho, meu filho com 2 aninhos, ele teve câncer, ele morreu sofrendo todos os dias da vida dele. O que ele fez para merecer tanto sofrimento? E o que eu fiz para perder um filho desse? São questões que não explicam. A gente fala, como que uma mãe, um pai olha para Deus e fala, meu Deus, é um Deus de amor. Então, se a gente parar para pensar nesses sentidos, desses sofrimentos extremos, não responde muitas coisas, né? Mas é para punir o pai, para punir a mãe, não faz sentido. Então, somente com essas orientações que hoje nós temos, que as coisas vão começando a se encaixar. Entendendo que mesmo nas grandes adversidades, mesmo nas grandes dores, há um sentido pedagógico, de aprendizado, de consequência, de mudança de comportamento, de pensamento. Então a gente consegue enxergar esse Deus de amor como sendo aquele pai que às vezes permite que o filho passe por uma dificuldade para ele aprender e que aquilo vai ser bom se a gente pegar isso a médio e longo prazo. Hoje eu sofro muito, mas o que é um sofrimento de hoje mediante uma eternidade? Porque o espírito é imortal.
E a gente começa a consolar. No entanto, que o Espiritismo ele tem como um sinônimo de ser a doutrina consoladora. Porque ele não tira o nosso problema, mas ele nos ajuda a compreender e nos ajuda a amenizar a dor, a compreender que estamos passando pela dor com um sentido justo e bom, né? Quem sabe? E fortalece para a gente passar pelas nossas dificuldades. Então, é bem grande esse texto, né? Muita coisa para a gente falar de tudo, mas só para a gente fechar. Então, o Espiritismo é essa ressignificação de tudo, relembrar o que Jesus trouxe, complementar também um pouco daquilo que Jesus ensinou e fazer com que isso volte às origens, né? Aquilo que se perdeu por conta dos interesses, por conta de esquecermos, por conta de irmos buscando outros caminhos. O Espiritismo ajuda a gente a relembrar qual que é a nossa verdadeira missão aqui na Terra, qual que é o nosso intuito de estarmos aqui, né? Que é se melhorar, e não tem como se melhorar sem caridade, né? Sem o amor, sem ajudar o próximo, sem ajudar a si mesmo e ao outro, né? Então é chegado o tempo, lembrando que esse subtítulo é a nova era, né? Em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o progresso que está nos desígnios de Deus. Então agora a gente vê que a tecnologia está em plena expansão, né? Mas a nossa moral ainda vai devagarzinho, né? Não é a hora do desenvolvimento moral, né? Da gente se preocupar realmente em se transformar, né? Devem seguir o mesmo caminho percorrido pelas ideias de liberdade que lhe foram precursoras. Mas é preciso saber que esse desenvolvimento não se fará sem luta. Não. Elas necessitam, para chegar à maturidade, de abalos, de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Que é aqueles ensinamentos que às vezes a gente não compreende quando Jesus falava: olha, eu vim trazer a espada, eu vim pôr fogo, eu vim fazer a divisão, pôr pai contra filho, filho contra pai. E que isso? Ele trouxe uma ideia que nem todos estão prontos para assimilar, né? Cada um vai ter debates de ideias, vai ter confrontos. Hoje não precisamos mais do debate, do embate físico, né? Mas vai ter. Eu não acredito nisso, o outro não acredita naquilo, eu sigo para lá, um racha para cá, que é um processo natural do desenvolvimento, de uma nova ideia, né? Quantos cientistas, né, que trouxeram ideias inovadoras foram tidos como loucos, como blasfemos, foram queimados, foram envenenados, porque não se podia compreender aquela nova ideia, né? Então a gente vê, né, nós estávamos conversando ontem no estudo, né, que o Espiritismo lá nos seus primórdios, os indivíduos tinham que fazer uma reunião mediúnica, ficavam lá na esquina, eles fingiam que estavam jogando baralho, porque senão prendia, né? Então há todo um desenvolvimento, né? Vamos dizer assim, uma evolução mesmo, moral, de liberdade, de entendimento das pessoas. E, para finalizar aqui, elas necessitam dessa maturidade, uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade moral, tocarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave de uma vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo a acabará. Então é uma mensagem do Espírito Israelita, Mulhouse, 1861. Aí esse capítulo continua, quem quiser, é um capítulo interessante, vai ter mais umas 2 páginas desse item aqui. Alguém gostaria de trazer algum comentário, fazer uma pergunta? Meio corridinho, né? Mas só para dar para a gente dar uma entendida no assunto, né? Certo? Bom, então nós vamos passar por nossos passes, né? Lembrando que os passes são trocas de energia, de vibração, né? Então tanto os nossos irmãozinhos menores vão receber aquilo que a espiritualidade e cada um de nós pode trazer, bem como todos nós aqui. Então estejamos abertos com os pensamentos voltados a Jesus, pedindo, recebendo aquilo que nós necessitamos. Não nos esquecendo dos nossos irmãos que estão nos tratamentos, nas vibrações à distância, que eles também possam receber a visita da espiritualidade, das equipes veterinárias, seus tutores, seus lares, recebendo aquilo que Jesus assim nos permitir. Então agradecemos por mais essa oportunidade. Vamos dar sequência aqui aos nossos trabalhos. Que assim seja.